bom dia. A partir de agora tem o Hora Geral. Nós estamos na sexta-feira, é verdade. Hoje é comemorado o Dia do Fuzileiro Naval. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, nós estamos recebendo aqui o vereador Dinho, vereador da Câmara de Cubatão. Eu fiz um convite para o vereador Dinho. Bom dia, Dinho. Tudo bem? Bom dia, Douglas. Quanto tempo, hein? Verdade. Apesar de morarmos próximos, Santos e Cubatão, faz tempo que eu não vejo você. O Dinho, além de um atuante vereador, é advogado e é corintiano, né? Você, inclusive, já foi até... Essa é uma grande virtude, né? Ser corintiano. Logo cedo, eu respeito, Dinho. Eu digo para os telespectadores que eu torço para o Santos, gostei da vitória de ontem, da virada do Santos, depois eu vou dar o resultado, mas é importante ter o respeito, né? Olha a minha situação. Como corintiano fanático, eu me casei com uma santista. Então, acho que a democracia é o que vale. Você tem razão, porque a minha respeito, esposa é corintiana também. Então, mas a gente se dá muito ela bem. que acaba mandando. Quando Sempre, o assunto é esse. Sempre. Os filhos devem ser corintianos também. Não, são santistas. Poxa vida, E então... olha, sem nenhum tipo de pressão. Dinho, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E a cidade de Cubatão, vai bem? Infelizmente, não. Muitos problemas e a situação está cada vez pior e não tem nenhuma perspectiva de melhora. Dinho, eu tenho que chamar as manchetes, eu queria que você me ajudasse no comentário de algumas delas e pode até me ajudar no comentário para que a gente possa discutir junto com o telespectador. Lembrando que você tem um acesso direto ao programa, que é o Hora Geral, @estoucomvocê.com.br, através do e-mail ou telefone, que é o 3041-6777. De repente você quer fazer uma pergunta para o vereador Dinho, né, assim que eu vou tratá-lo, e é assim que ele é conhecido, e você vai ter toda a oportunidade de poder participar. Mas agora é hora de você conhecer as manchetes dos principais jornais desta sexta-feira. Vamos lá? Primeiro jornal Folha de São Paulo já estampado aqui no Hora Geral, trazendo como destaque a seguinte manchete: governo Alckmin reduz captação de água de reservatório. Tem aqui, ó, o governador Alckmin dando um acenozinho e aquele suado, né? Porque ontem fez um dia muito quente. O que me preocupa, Dinho, com relação ao governador Alckmin é o seguinte, que ele falou que não vai haver controle ou racionamento da água. Mas a gente observa que os reservatórios, eles estão cada vez mais baixos. E quando um governador, uma autoridade fala isso, dá a impressão à população, olha, pessoal, não se preocupa, viu? Está tudo certo. E não está certo. As emissoras de televisão mostram os reservatórios baixos. Você acha que foi um pouco uma precipitação por parte do governador, Dinho? Eu acredito que ele deveria ter alertado a população em relação a isso, porque a gente vê, ontem mesmo as matérias que saíram na TV demonstraram que a gente tem o índice mais baixo de todos os tempos. Aconteceu agora nesse momento. Então, e a população sabe que está acontecendo e tem que racionar, infelizmente. E parece que não, Dinho, a conscientização que a gente tanto gostaria da população é assim, se eu tenho o hábito de lavar o carro, lavar a frente da minha casa... Vou acabar não reduzir isso. Né? Eu vou lavar porque tem água. Isso. Ele só vai reduzir quando, de fato, ele abrir a torneira e ver que não tem água. Foi o que aconteceu principalmente no Guarujá, né? Exatamente, no final do ano passado. Isso. Deixa eu ver outra parte aqui da Folha de São Paulo. Arouca, jogador do Santos, houve insultos racistas. Será que isso ainda ocorre? Eu sei que o Arouca é do Santos, mas... Ele estava dando entrevista logo após o jogo, você vê no Brasil, porque quando aconteceu lá fora, que o Tinga acabou sendo xingado no Peru, houve essas críticas racistas, todo mundo criticou. Acontece no Brasil ontem, em Mogi Mirim, ele após o jogo, dando entrevista, se desconcentrou porque disse que tinham 3 torcedores atrás fazendo essa crítica. E aí, complicado, né? Aí tem que realmente penalizar essas pessoas, porque em pleno... século XXI aconteceu uma situação dessa, no Brasil ainda mais. Não, é triste a pessoa que pratica esse tipo de ato, porque nós, em primeiro lugar, perante a Deus, nós somos iguais, né? Com certeza. E outra, a gente vê aí um ídolo que se foi e a luta que ele teve por tanto tempo, Mandela. que foi o caso do Nelson Mandela, né? Ou seja, será que o símbolo, por exemplo, do Mandela, eu podia lembrar aqui de Martin Luther King, por exemplo, mas o símbolo mais recente de Mandela não é suficiente
para as pessoas deixar de lado esses atos tão pequenos de racismo. Para mim, essas pessoas que praticam esses atos são pessoas que vivem na sombra, não conseguem ver a luz da vida, né? Verdade, você vê uma situação dessa no futebol, que é a nossa paixão nacional, Exato. a grande paixão nacional, o jogador, porque ele fez um dos gols ontem, inclusive foi um golaço, o Santos venceu o Mojimirim de 5-2 e os torcedores não aceitaram do time adversário. E naquele momento, inclusive, a torcida, alguns santistas começaram a gritar o nome dele para dar aquele apoio e tal. Mas foi uma situação que ficou muito chata. E a gente espera que os culpados aí sejam encontrados e penalizados para demonstrarem. Deixa eu ver aqui o estado de São Paulo, balança fecha bimestre com déficit recorde de 6,2 bilhões. Resultado de fevereiro também foi o pior para o mês, puxado pela importação de petróleo. Sabe o que me preocupa? O PIB pequeno. A gente vê a balança fechando com um déficit. O Brasil, ele importou mais do que exportou. E isso tudo reflete na nossa economia, na mesa do dia a dia do trabalhador. E eu não vejo o governo federal, nem os partidos que o apoiam, ter esse tipo de preocupação. Eu, lógico, sei que a presidente hoje, no momento, é a presidente Dilma, mas parece que não existe um projeto para o Brasil, Dinho. Parece que o que dá para resolver hoje? Vamos resolver isso, deixa para amanhã. E é uma coisa que não dá para esconder, é fato, é concreto, né? Mas infelizmente acaba-se realmente faltando planejamento nesse aspecto para que possa, de fato, a economia voltar a crescer da forma que a gente espera. Quando a gente fala em crescimento, a gente fala em investimento em pesquisa, em educação, né, para que haja um crescimento. A gente sabe a crise que está tendo na Europa, por exemplo, o grande número de engenheiros que existem lá, se comparado ao Brasil. E aí depois tem aquela invasão, ou seja, de muitos europeus, por exemplo, com formação técnica, sim, que vêm aqui para o Brasil, acabam ocupando espaços importantes. E aí o que a população reclama? Está vendo? Olha a invasão. Ah, você se qualificou, você procurou estar investindo na sua carreira profissional. Falta também um pouco de força de vontade, de estímulo do cidadão brasileiro. Não sei se você concorda, Dinho. Nessa parte, vou dizer para você que eu acredito que falte, mas é como, depois a gente vai acabar falando de Cubatão. Sim. Você fala da qualificação. Lá a gente está com um grande problema agora em relação ao transporte universitário. A administração da prefeita Márcia Rosa prefere investir, por exemplo, num contrato de propaganda e publicidade de 2,5 milhões de reais ao ano e deixa de investir, por exemplo, no transporte universitário. Se você tem hoje 24 ônibus, o ideal teríamos que ter mais 10 ônibus ao custo de 1,5 milhão o ano todo. Mas ela prefere não garantir esse transporte na sua totalidade e gastar com contrato de propaganda e publicidade. Olha, Dinho, eu respeito muito a prefeita Márcia Rosa. E, prefeita, se a senhora, em vez da publicidade, faz esse investimento na educação, a propaganda já está feita. Com certeza. E é uma propaganda melhor do que aquela quando você mostra, às vezes, numa filmagem, né? Toda aquela maquiagem, aquela produção que você vê. Peraí, eu moro nessa cidade. Essa não é a minha cidade. A população sabe. E a pessoa, por exemplo, se vai estar qualificada, vai dar um retorno para a própria cidade futuramente. Exatamente. Mas, infelizmente... Vamos continuar aqui, outra parte do estado de São Paulo. Vamos lá. O pessoal no Rio de Janeiro, limpeza protegida. Teve um grupo, lógico, de trabalhadores da limpeza no Rio que pararam, né, fizeram greve por causa de menores salários, e outro grupo que quis trabalhar. Lógico, o grupo que acabou não querendo participar do movimento teve que ter uma proteção para poder trabalhar e deixar o Rio de Janeiro, pelo menos em ordem ou mais limpo. Olha aqui, Edinho, Estado reduz captação no Cantareira, na Serra da Cantareira, isso é São Paulo. Olha só, a foto fala mais do que qualquer palavra. Não tem como negar. De jeito nenhum. Conciliação fracassa e PT e PMDB se atacam. O que será que vai acontecer aí? Porque na quarta-feira de cinzas já se reuniram o ex-presidente Lula e a Dilma, porque eles querem antecipar para não perder o PMDB e, ao mesmo tempo, atacam. PMDB, vocês estão com a gente ou não estão? Mas eu acredito que no fechar disso aí vão acabar se entendendo. Você acha que o PT o PMDB só está valorizando paz? Eu acredito que sim. Logo o PMDB, Faz parte do jogo político. Vamos aos jornais locais aqui, Jornal A Tribuna trazendo como destaque: após 5 anos, lei facilita acesso de estagiários. Legislação não ampliou o número de vagas, mas possibilitou mais segurança e aumentou o potencial de contratações.
excelente. Sim. Eu acho importante a legislação de estágios, porque muitas vezes, Dinho e amigos do Hora Geral, a gente olha assim no jornal, precisa-se de um jornalista, experiência de 2 anos. Como que ele vai ter experiência? Se ele não passa... Se ele não teve um estágio, se ele não teve... E muitas vezes as pessoas que acabam estagiando, Dinho, me corrija, se é um bom estagiário, ele se forma... Acaba ficando depois. Lógico, você acabou investindo nele, Exato. encontrou nele aquele profissional que você precisa para a empresa e acaba depois permanecendo. Isso é simples, é uma lógica. E muitas vezes, né, esse estagiário, ele tem nessa oportunidade também uma forma de investir. Se eu estou tendo essa oportunidade de estagiar, eu quero mais aproveitar, conhecer, porque eu posso crescer dentro da empresa. Lógico, com certeza. Deixa eu ver aqui outra parte do Jornal da Tribuna. Vamos lá. Polícia captura dupla acusada de latrocínio daquele rapaz, nosso pai de família, com três filhas, que foi brutalmente assassinado. Na realidade, foi um latrocínio, né? Aqui na Campos Melo com a João Guerra. Espaço para a proteção da mulher. Cubatão vai reforçar a importância do Dia Internacional da Mulher. Amanhã será uma data importante. O vereador Dinho sabe esse espaço da mulher, onde vai ser criado, se vai ser... Tem uma participação da administração? Eu acredito que esteja falando da Casa Abrigo. Isso, né? das mulheres que sofreram agressão. Parece que no Jardim Casqueiro foi locada uma casa para que possa estar sendo utilizada para essas mulheres vítimas de abrigo. Nesse caso, acabou sendo um ponto positivo para a administração. Sim, e isso é importante, o vereador, porque o vereador ele é o representante da população, mas ele tem uma tarefa árdua, que eu julgo difícil, que é fiscalizar o executivo. E muitas vezes, vereador Dinho, quando a gente fiscaliza, não significa que nós temos que só falar amém. É discutir com a população determinados posicionamentos. Eu acredito, Dinho, que se a população participasse mais das sessões da Câmara, ela entenderia o posicionamento dos vereadores. Sim, qual o real trabalho, a questão do que faz o executivo, do que faz o legislativo. Mas a gente ainda, a nível de Brasil, patina nessa situação, mas queremos em dias melhores. Eu também aguardo. Tem aqui uma outra. Viação propõe tarifa de R$ 3,35 em Santos, ou seja, a Viação Piracicabana. Ela já propõe, lógico que o prefeito ainda não aceitou, vai discutir. Eu julgo uma tarifa altíssima pelo tipo de serviço que a Piracicabana oferece. Eu não entendo, vereador Dinho, por que final de semana reduz o número de ônibus? Por que depois das 10 horas reduz o número de ônibus? A gente vê os pontos de ônibus superlotados, porque os estudantes saem 10h20, 10h30 da faculdade, até chegar no ponto de ônibus, são 15 para as 11 e ficam horas e horas. Isso é visto aqui na Conselheiro Neves, por exemplo. Aqui não tem o subsídio. Não tem. Aqui não tem. A empresa, o contrato dela vence agora dia 20 de março. Cubatão nós temos a tarifa R$ 2,85, mais o subsídio da prefeitura de 35 centavos por viagem, que daria R$ 3,20. E lá houve um avanço em relação ao transporte que era executado antes pela mesma Piracicabana, que é a questão da volta dos cobradores. Lá tem cobrador. Eu acho que tem cobrador. Excelente. Acredito que seja a única cidade da região. É uma questão bastante importante, não só em relação à criação de emprego, mas também para estar melhorando o sistema de transporte. Eu advogo na área previdenciária, a gente vê muitos motoristas que acabam tendo problema, tendo que se afastar por questão de você ter que dirigir e cobrando ao mesmo tempo. É uma coisa que na realidade é tripla função, porque ele tem que dirigir, ele tem que cobrar e ele tem que atender o usuário. Ele está no trânsito, ele tem que parar, aí parou, de repente, naquele trânsito, aí abre ali a porta, aí a pessoa entra, ele tem que dar troco, e o carro de trás buzinando porque ele está parado. Você vê a contradição. Nós, enquanto motoristas, se a gente estiver dirigindo no nosso carro e parar para atender um telefone, qualquer coisa, você acaba sendo multado. Não pode. E o motorista pode nessa dupla função. Então, acho que tem que discutir melhor essa situação e por isso que aí o poder público acaba tendo que ter essa contrapartida na questão do subsídio para poder estar melhorando o transporte. Agora, vereador Dinho, mesmo tendo subsídio por parte da Prefeitura de Cubatão, está cara a passagem, porque aqui é R$ 2,90, lá é R$ 2,85 ainda. Mais 35, R$ 3,20. É que a questão dos cobradores acaba realmente aumentando o gasto. E lembrando que em Cubatão a gente tem lá o sistema de transporte alternativo, né? Alternativo também. E assim,
de todos os pontos que a gente tem na cidade, que infelizmente está cada vez mais abandonada, e depois a gente vai acabar comentando a respeito disso, ainda assim o transporte de Cubatão acaba sendo, na minha opinião, o melhor transporte da região. Deixa eu ver aqui, tem a Peixe Vira sobre o Mogi, faz 5 e está nas quartas. Deixa eu ver aqui o jornal Diário do Litoral. Abuso, fila de caminhões da Tegrão, cargo atinge 2 quilômetros da perimetral. Vereador Dinho, parece que isso não tem jeito. Lógico que a gente está falando da perimetral, mas o Jardim Casqueiro, a cidade de Cubatão, recentemente também teve o mesmo problema, teve até a participação em loco da prefeita Márcia Rosa, colocando à frente dos caminhões, tentando resolver a todo custo. O que falta aqui no seu entendimento? Uma fiscalização por parte da Codesp, dos arrendatários, porque os caminhoneiros que trabalham e muito, eles fazem o que querem. Eu sou suspeito para falar dos caminhoneiros porque eu sou filho de caminhoneiro. Meu pai trabalhou por 25 anos como caminhoneiro e eu acho que nessa discussão, inclusive, eles também têm que ser ouvidos, precisam ser ouvidos. Porque você está trabalhando ali, muitas vezes até como empregado e tal. E nessa discussão, todas essas partes que você mencionou, mais os caminhoneiros devem sentar à mesa. Agora, o que a gente percebe é que esses profissionais não são chamados também à discussão. E, infelizmente, é um caos que acaba se instalando por toda a região da Baixada Santista. Tem a questão do estacionamento desses caminhões, o horário regulamentado para que eles possam estar saindo, mas que não vem sendo respeitado, né? Outra reportagem do Litoral, vereadores querem respostas de Mourão com relação ao transporte especial, né? Ontem, inclusive, foi matéria do Diário do Litoral, aí o prefeito Mourão explicando. Acredito que o prefeito não só dê uma explicação, mas resolva esse tipo de problema. Eu julgo a cidade de Praia Grande teve um ganho se comparado a outras cidades, isso não tem como negar, mas o prefeito Mourão e qualquer outro prefeito não pode deixar de lado o atendimento a pessoas especiais que necessitam de transportes para poder, no mínimo, estudar. O vereador até comentou agora há pouco a respeito disso. O que serve para Cubatão serve para as demais cidades da região também. Acho que é uma questão que precisa ser resolvida. Tem a situação de um estudante lá da Praia Grande que acaba... Aí fica aquela situação, olha, não é culpa do município, é do governo do estado, do governo federal. Ele quer estudar. Olha só que bacana. Uma pessoa dessa que você quer estudar, quer ter uma oportunidade, amanhã ou depois, se você não dá o incentivo, o que ela vai fazer da vida? Então, e vereador Dinho, veja bem, o que é constitucional, muitas vezes no Brasil, você é obrigado a lutar. Acaba sendo bonito na teoria, mas na prática, infelizmente... Totalmente diferente. Deixa eu ver aqui... Ex-delegado seccional de Santos é demitido, né? O Ferrarese, delegado seccional, é demitido aqui de Santos. Deixa eu ver a outra parte aqui do Diário do Litoral. Vamos ver aqui. Bom, acabou. Essas são as principais manchetes dos jornais aqui regionais. Daqui a pouco eu vou passar sobre o trânsito e também a previsão do tempo. Já vou entrar no assunto de Cubatão, porque o que me preocupa, vereador Dinho, já há anos, no tempo que eu fiquei na TV Mar, também na Record, com o Balanço Geral, e agora no Hora Geral aqui na Santa Cecília, eu sempre tive uma preocupação com relação à habitação. E não é só um problema de Guarujá, não é só um problema de São Vicente, de Santos, principalmente em Cubatão. E tem uma área no Fernando Jorge que parece que um projeto da Prefeitura para vender para o Estado, esse projeto não foi aprovado pela Câmara. Por quê, vereador? Olha, primeiro que é uma vergonha a prefeita do PT, do Partido dos Trabalhadores, ter enviado este projeto para a Câmara. E por que eu digo que é uma vergonha? Nós tivemos, em abril de 2009, 6.390 famílias se inscrevendo para o programa Minha Casa Minha Vida, a ser construído neste terreno. Pessoas que ganham até R$ 1.600. E até 3 salários mínimos. E o que acontece? Ao longo do tempo, o governo acabou se tornando inerte em relação à construção da habitação, patinando. Cheguei a alertar algumas vezes internamente e depois, quando eu saí para a oposição, alertando externamente, principalmente nas sessões da Câmara, os prazos que haviam sido perdidos, que a gente acabaria perdendo Minha Casa Minha Vida. E, de repente, a administração apresenta esse projeto sob a alegação de fundo, que seria por conta das famílias que perderam suas habitações nas enchentes do dia 22 de fevereiro, né? da Água Fria. Falta com a verdade a prefeita. Na verdade, apresenta esse projeto de lei porque a situação financeira da cidade está caótica, praticamente falida, vamos dizer assim. Quando você deve bem mais do que o que está entrando, acaba sendo bem complicado, vários credores sem receber, e a prefeita acaba vendendo
as propriedades da administração, com o objetivo de arrecadar fundos para tentar equilibrar ali a questão financeira. Porque eu acredito que para equilibrar a questão financeira não seja bem isso que deve acontecer, mas sim você fazer um planejamento entre o que você arrecada, o que você gasta, minimizar os gastos para poder, de fato, avançar. E a prefeita apresentou este projeto de lei. Toda a Câmara, unanimemente, com exceção do vereador Jair do Bar, que acabou se abstendo da votação, todos os demais vereadores acabaram votando contrariamente ao projeto de lei. Derrubaram o projeto da prefeita Márcia Rosa. E o que é pior, a prefeita, na data de ontem, parece que já apresentou, extraoficialmente a gente tem informação, e ontem saiu na imprensa da região, que ela reapresentou o projeto. O jornal de hoje confirma isso. Afrontando a Câmara Municipal. E o que é pior, ela diz que os 19 milhões, que seria o valor que seria vendido o terreno, daria para construir 4 policlínicas e que os vereadores tinham que votar a favor da cidade. Prefeita, você tem um projeto que foi apresentado para a criação de um cabidaço de empregos, ao custo de mais de 10 milhões de reais por ano. Pega então esses 10 milhões de reais, você falou em 4 policlínicas, a gente quer uma, porque a que tem lá está totalmente abandonada, sem condições nenhuma de atendimento da população, sem condições nenhuma para os trabalhadores que prestam serviço, servidores que prestam serviço no local. Então, assim, 4 milhões e meio, metade do valor que ela mandou desse projeto de cabide de emprego, que não vai servir para nada da forma como que foi apresentado, investe na saúde. Nós temos lá, por exemplo, no Centro de Referência do Idoso, a questão, há 1 ano que nós não temos um médico ortopedista, e está lá a placa, sem previsão. Ele acaba saindo, então, no atendimento que seria do idoso, encaminhado para a policlínica, participando, tendo que pegar filas de manhã, mesmo assim não conseguindo agendamento, a situação está bem caótica, mas o que a gente vê é que falta boa vontade da administração. Agora, Dinho, todo esse relato me preocupa porque a cidade de Cubatão, se a gente comparar a população e o orçamento e o polo petroquímico, é uma cidade que tem contrastes brutais, não só da habitação, como na área da saúde. O fato da Câmara não aprovar esse projeto enviado pelo Executivo, pela prefeita Márcia Rosa, você como vereador, Dinho, não se preocupa dela jogar a população? Está vendo? Eu mandei um projeto importante, a Câmara não aprovou. Vocês já estão preparados para explicar para a população? Com certeza. E você vê que já ontem mesmo começaram a jogar jornais pela cidade a respeito da não aprovação. E tudo agora acabou sendo culpa da não aprovação desse projeto. Ela se reuniu na SIC e disse, olha, a operação delegada, que é para melhorar a questão da segurança, não vai ser, estamos com problemas porque não foi aprovado o projeto. Na mesma SIC, que é a Associação Comercial Industrial de Cubatão, ela fez uma reunião com os beneficiários do programa Bolsa Família Municipal, são 500 famílias que recebem do governo municipal R$120 por mês. E ela disse para as pessoas que estavam presentes que o valor era de R$120, que não seria de R$200 ao mês por culpa da Câmara. Mais uma vez, falta com a verdade a prefeita. Por quê? Se você tem R$80 a mais por mês, no ano, R$960. 500 famílias, R$480 mil. O contrato de propaganda e publicidade, vou mencionar novamente ele, que é um absurdo, 2 milhões, é de R$2,5 milhões com a empresa Entre Linhas. Ora, se você tem um contrato neste valor, se ela de fato quer ajudar a população, quer dizer, brinca com a miserabilidade das pessoas. Porque quem recebe esses valores são pessoas que realmente necessitam bastante. E o que ela faz? Ela tenta jogar a população contra a Câmara e acaba sendo inerte na atuação dela. Se ela realmente tem essa vontade, que pegue do contrato lá de propaganda e publicidade e aumente esse valor que as pessoas recebem. E não fique inventando, faltando com a verdade com essa população. Vereador Dinho, da Câmara de Cubatão, aqui no Hora Geral. Vamos saber nesse momento como que está a movimentação, o trânsito no Hora Geral. Vamos lá. Sistema Anchieta Imigrantes com tráfego bom, operação 5x5, visibilidade boa e o trânsito lento na chegada ao Planalto. Cônico Domênico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, trânsito bom e visibilidade boa. Já as balsas Santos Guarujá, 7 embarcações fazem a travessia. Guarujá e Bertioga, 1 embarcação, e no litoral norte, São Sebastião e Ilhabela, apenas 2 embarcações
e com uma boa visibilidade. Vai viajar? Boa viagem. E o rodízio para veículos de placas finais 9 e 7 não pode circular no Centro Expandido de São Paulo. Vamos conhecer neste momento, no Hora Geral, o tempo. Tempo bom nesta sexta-feira com sol, muitas nuvens durante todo o dia e possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 22 e a máxima de 28 graus. Lembrando que nós estamos conversando com o vereador Adeildo Eliodoro dos Santos. Eu conheço como Dinho, então eu tenho que pegar aqui para falar o nome correto do vereador Dinho. É assim que ele é conhecido. Vamos saber o resultado da rodada de ontem à noite aqui no Hora Geral. Ontem, 3 jogos, Penapolense 0 e 15 de Piracicaba 2, Palmeiras 1, Portuguesa 0 e o Santos venceu mais uma por 5 gols. Desta vez a vítima foi o Mojimirim, 5-2, garantindo a vaga para as quartas de final. Mais uma vez, atos de racismo aconteceram no futebol. Ontem a vítima foi o jogador Arouca, que foi hostilizado no final da partida e nós já comentávamos aqui junto com o vereador Dinho. Rápido intervalo, já eu volto a falar de Cubatão e hoje tem uma novidade para as mulheres no Hora Geral daqui a pouco. Rápido intervalo, já eu volto com mais informações e, lógico, a sua participação no 3041-6777. Eu volto já.